Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 9. O amor aos inimigos, a plenitude da justiça do reino. Mateus 5:43 a 48. Introdução. Amar os que nos amam é natural. Retribuir bondade a quem nos faz bem é comum. Mas Jesus eleva o padrão a um nível divino. Amai os vossos inimigos. Com essas palavras, ele não apenas confronta o ódio, o preconceito e a vingança, mas propõe um caminho de maturidade espiritual, no qual o amor é a medida da perfeição. Texto bíblico: Mateus 5:43 a 48, NVI. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Análise e interpretação. 1. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Versículos 43. A lei de Moisés nunca mandou odiar o inimigo. Essa era uma tradição distorcida que se popularizou entre judeus que viviam sob opressão romana. Jesus corrige essa falsa moral e expande o conceito de amor. Não basta amar os próximos, é preciso amar os opostos. 2. Amem os inimigos e orem por quem os persegue. Versículos 44. Jesus nos convida a algo espiritualmente revolucionário: amar quem nos fere, orar por quem nos deseja mal, abençoar quem nos amaldiçoa. Lucas 6:27 a 28. Essa atitude não nasce de um esforço humano natural, mas da vida do Espírito em nós. Amar o inimigo é a marca do discipulado maduro. 3. Para que sejam filhos do Pai. Versículos 45. A motivação para esse amor é clara. Deus é assim. Ele abençoa até os ingratos, sustenta até os maus. O sol e a chuva, dádivas naturais, são símbolos do amor universal de Deus. E Ele quer que seus filhos reflitam esse amor no mundo. 4. Que diferença vocês fazem? Versículos 46 a 47. Jesus desafia o comodismo espiritual. Se nossa ética é igual à dos publicanos ou pagãos, onde está a diferença do reino? A vida cristã não é comum. É santidade no afeto, excelência no trato, nobreza nas reações. 5. Sejam perfeitos como o Pai Celestial. Versículos 48. Essa perfeição, do grego teleios, não é ausência de erro, mas maturidade, plenitude, integridade. O que Jesus está dizendo é: alcancem o propósito pleno de vocês. Amar como o Pai ama. Amar os inimigos é o cume da montanha espiritual do reino de Deus. Conexões interdisciplinares. Na teologia da graça, Deus ama quando não merecemos. O discípulo também aprende a amar gratuitamente, como expressão da graça recebida. Na psicologia do perdão, perdoar o inimigo liberta a alma do peso do ódio, reduz o estresse, cura memórias dolorosas e restaura o equilíbrio emocional. Na sociologia do conflito, a história mostra que as grandes transformações sociais só foram possíveis quando alguém interrompeu o ciclo do ódio com atitudes de reconciliação. Aplicações práticas. Faça uma oração sincera por alguém que te feriu, mesmo que doa. Evite alimentar discursos de ódio, mesmo que estejam na moda. Pratique atos intencionais de bondade para com quem te excluiu,
traiu ou ignorou. Ao ser provocado, lembre-se, como o pai reagiria neste momento? Ilustração. Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, um dia encontrou um ex-guarda nazista em uma palestra onde ela falava sobre perdão. Ele se aproximou arrependido e estendeu a mão. Corrie hesitou, mas depois, com esforço e oração, estendeu sua mão e disse: "Eu perdoo você com o amor de Cristo. Esse é o amor que vence o mal com o bem." Conclusão. O amor aos inimigos é o ápice do discipulado. É a assinatura divina em nossas ações. É a resposta que calma a violência, cura corações e revela o reino ao mundo. Jesus não está apenas nos ensinando a sermos bons. Ele está nos moldando para sermos parecidos com o Pai. Pergunta para reflexão. Quem é hoje a pessoa mais difícil para você amar? Como seria dar o primeiro passo na direção da reconciliação, mesmo que internamente? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema que, mexe com a gente. Amar quem nos prejudica. Porque, gostar de quem gosta da gente é o natural. Sim, é quase instintivo. Mas a coisa complica quando o assunto é amar inimigos. Hoje a gente vai fundo num ensinamento, bem radical de Jesus, que está lá em Mateus 5, versículos 43 a 48. Temos uma análise detalhada aqui. E a nossa ideia é tentar entender o que esse chamado realmente significa, porque é tão difícil, e quais as implicações disso tudo na prática e espiritualmente falando. Certo. É um mergulho importante. O ponto de partida é um contraste bem direto que Jesus apresenta. Ele fala: "Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." E logo em seguida, "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Isso quebra totalmente com a lógica comum, né? Totalmente. E o fascinante, sabe, é que essa parte do odiarás o teu inimigo, embora fosse uma ideia que circulava bastante na época, talvez até como uma reação à opressão, né? Compreensível, imagino. Exato, mas ela não era um mandamento direto da lei de Moisés, lá do Antigo Testamento. Era mais uma interpretação popular, talvez uma distorção mesmo. Ah, entendi. Não estava escrito "odeie seu inimigo" na lei original. Não nesses termos. Era mais uma inferência que alguns faziam. Então Jesus não só corrige essa visão, digamos, limitada, mas ele eleva o amor para um nível universal. Não é só suportar, é amar ativamente, desejar o bem e orar por quem te faz mal. Isso foi e ainda é profundamente revolucionário. E ele dá uma razão para isso, né? Não é uma ordem solta. Ele diz: "Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus." E usa aquela imagem, muito poderosa. Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. E manda chuva sobre justos e injustos. Sim, essa analogia é chave. É mesmo. Ela mostra um Deus cujo amor, cujo cuidado não é seletivo. Não depende se a pessoa merece ou não, se é boa ou má aos nossos olhos. O amor dele simplesmente é. E o chamado ali é claro. Se vocês querem ser identificados como filhos desse Pai... Ajam como ele. Exatamente. Reflitam essa mesma generosidade, esse amor que não faz distinção. É um amor que brota da natureza de Deus, não da nossa afinidade ou se a pessoa nos trata bem. O que nos leva àquela pergunta um pouco desconfortável que ele faz logo depois, né? Se a gente ama só quem nos ama, o que estamos fazendo de especial? Isso. Ele até compara com os publicanos, que eram os coletores de impostos, né? Geralmente mal vistos. Sim, associados à colaboração com o Império Romano. E também menciona os pagãos, quer dizer, pessoas fora da aliança com Israel. Ele está dizendo, olha, até eles fazem isso. Amam quem os ama. Então, o padrão do reino é outro. É outro. A ética do reino que Jesus está inaugurando exige mais.
exige uma qualidade diferente de caráter. E tudo isso meio que culmina naquele versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ah, essa palavra perfeitos sempre me pareceu meio inalcançável. E causa mesmo essa impressão. Mas a palavra grega aqui, teleios, é importante entender o contexto. Não é bem sem defeito, sabe? Como algo impecável, sem nenhuma falha. Isso seria impossível para nós. Certo. Teleios tem mais a ver com ser maduro, completo, íntegro, atingir o propósito final para qual algo foi criado. E aqui, nesse contexto todo, o propósito é o quê? Amar de forma plena, abrangente, como o Pai ama. É um chamado à maturidade no amor. Maturidade no amor. Gostei dessa leitura. Não a ausência de falhas, mas um alvo de crescimento. Mesmo assim, vamos ser sinceros, na vida real, quando alguém tá muito ferido, traído, como é que se começa a cultivar isso? Parece quase sobre-humano. É um desafio gigantesco, não tem como negar. Não é um sentimento que brota fácil, né? Muitas vezes é uma decisão consciente, um ato de vontade mesmo, que precisa ser sustentado por algo maior, por uma convicção espiritual. Uma decisão. Sim, e o interessante é que esse chamado radical, se a gente olhar por outras lentes, como a fonte que a gente está usando sugere, ele tem ecos em outras áreas, na psicologia, por exemplo. Como assim? Existem estudos que mostram que o ato de perdoar, que está totalmente ligado a esse tipo de amor, né, pode trazer benefícios reais para quem perdoa. Tipo redução de estresse, de cortisol. Sério? Sim, melhora até a saúde física e mental. É quase como se esse mandamento super exigente tivesse embutido um cuidado com a própria pessoa que o pratica. Libertador, de certa forma. Que interessante essa conexão com o bem-estar de quem consegue perdoar. E do ponto de vista social, tem alguma implicação? Com certeza. Na sociologia, a gente pode pensar no poder que a reconciliação tem para quebrar ciclos de ódio, de violência. Sabe aquelas brigas que se arrastam por gerações em famílias, comunidades? Sim, claro. Atos inesperados de graça, de perdão, mesmo que difíceis, podem ser a chave para interromper essa espiral negativa. Não que apague a injustiça que aconteceu, mas abre uma possibilidade diferente para o futuro. Faz todo sentido. E imagino que existam exemplos concretos disso, de pessoas que viveram essa experiência no limite. Sim. E a análise que estamos vendo traz um exemplo muito forte. A história de Corrie ten Boom. Ah, eu conheço essa história. Sobrevivente de campo de concentração, né? Exatamente. Ela sobreviveu aos horrores de Ravensbrück, um campo nazista onde ela perdeu a irmã, Betsy. Anos depois da guerra, ela estava dando uma palestra na Alemanha e, no final, um homem veio falar com ela. Ela reconheceu na hora. Era um dos guardas daquele campo, um dos mais cruéis, segundo ela. Ele não a reconheceu, mas ele tinha se convertido ao cristianismo e, tocado pela mensagem dela sobre perdão, estendeu a mão pedindo que ela o perdoasse. Nossa, imagina o conflito interno. Ela descreve isso como algo excruciante. Sentiu um frio na espinha, uma paralisia, a mão dele estendida e ela incapaz de levantar a própria mão. Mas ela conta que fez uma oração silenciosa, pedindo ajuda a Deus. E aí ela sentiu uma força que não era dela, conseguiu levantar a mão e apertar a dele, dizendo que o perdoava. É um testemunho impactante desse amor que vai além da nossa capacidade natural. Então, amarrando tudo isso, né? Amar os inimigos acaba sendo não só um mandamento ético super elevado, mas nessa visão, o ponto máximo da maturidade na fé. É como se fosse a assinatura de Deus na nossa conduta, sabe? A maneira mais clara de mostrar os valores do reino que Jesus veio trazer. É um convite constante para a gente ser moldado à imagem desse Pai, cujo amor não tem barreiras. Um convite realmente desafiador. E acho que isso nos deixa com uma pergunta importante para pensar, que a própria análise sugere. Quem é hoje na nossa vida a pessoa mais difícil de amar? Aquela pessoa que representa o maior desafio para o nosso coração. E talvez, como seria dar um primeirinho passo, nem que seja só internamente, numa intenção, numa oração, na direção de desejar o bem para essa pessoa, apesar de tudo? Fica aí a reflexão para a gente levar.